proposto do profeta menor Ageu, capítulo 1, dos versos 3 ao 6. Diz assim: o dirigente, por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: congregação, a casa grande vocês moraram em casa de rosas, enquanto Jerusalém permanece sem luz. portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês, todos. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E que recebe salário, recebe para colocar uma sacola furada. Nós vamos falar sobre a igreja. Depois você faz aquele favor para o seu amigo. Vai lá no vídeo, se não lembro de vez. Dudu, não esquece de mim não, tá? É a letra A. Nós vamos falar sobre a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos pressionados. Nós não somos abandonados. Perseguidos, mas não destruídos. A igreja prevalece, prevalecerá e prevaleceu ano passado. E por isso nós estamos de pé. E assim nós ficaremos até a volta do Senhor Jesus. Então, enquanto isso, você cante conosco. Mas não desistir.
igreja, estamos de pé, ninguém pode nos derrubar. Olha, igreja, essa canção é uma canção muito forte, é uma canção que declara para o mundo quem nós somos. Se você não crê nisso, já está na hora de você crer na volta de Jesus, amada igreja. Ele virá, os portais se abrirão, eu acredito que não tão longe, mas Ele virá, Ele nos levará, e nós entraremos no lugar secreto, junto com o Pai, e com eles estaremos sentados, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas se você crê nisso, cante conosco. Quando nós cantamos essa primeira parte, olha o Senhor, olha, igreja, clame por Deus, cante conosco. Tu és tudo que eu mais quero.
Clamamos por Ti, Pai. Clamamos pela Tua glória em nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, recebe o clamor da Tua igreja, recebe o louvor que aqui damos ao Senhor. Pai, Tu és o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, nós queremos mais de Ti, muito mais. Ah, Pai, nós queremos o Teu amor em profundidade. Leva-nos mais fundo, Pai. Aproxima-nos cada vez mais de Ti, não nos permita afastar de Ti, Senhor. A Tua igreja clama pelo Teu nome. O Rio de Janeiro, Senhor, clama pelo Teu nome. O Brasil, Pai, clama pelo Teu nome, Senhor. Ah, Deus, que todos os cantos dessa terra, a Tua palavra seja falada, seja dita àqueles que não Te conhecem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Esse momento é o momento em que a gente entrega nossa vida diante do Senhor, entrega tudo aquilo que Ele tem concedido, uma parte daquilo que Ele tem concedido a nós. Momento de dízimos e ofertas. Momento em que a gente consagra vidas diante do altar do Senhor. E esse momento é muito particular da igreja. É um momento que é responsabilidade da membresia dessa igreja. Mas se você veio preparado para esse momento, sinta-se à vontade para entregar parte de tudo aquilo que o Senhor tem concedido a cada um de nós.
Deus não faz todas as nossas vontades, mas Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo que a gente precisa, Deus Ele concede para nós. Esse Deus é um Deus bondoso, porque a gente não merece absolutamente nada, mas por sua bondade e a sua misericórdia, Ele nos abençoa. Como a gente acabou de entoar esse hino, Ele nos toca, e o seu toque proporciona transformação em nossas vidas, proporciona mudança, proporciona que a gente se torne pessoas melhores, proporciona inclusive a cura, a principal cura de todas, que é a cura do pecado. A gente se torna salvo em Cristo Jesus. Eu queria convidar aqueles que têm algum motivo de oração, de pedido. Poderosa das mãos de Deus. Vamos aqui juntos orar. Pode ter certeza, não é a oração da pessoa que vai orar aqui que vai fazer diferença, mas é para quem nós oramos, é a quem nós clamamos. Isso sim que faz a diferença. Nós vamos clamar por Jesus, vamos clamar por esse Deus poderoso. Ele sim tem poder de fazer tudo que é necessário em nossas vidas. Ele quer o nosso bem, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer da gente pessoas que possam testemunhar do seu poder em nossas vidas. E é por isso que a gente ora a Ele. A gente não vai encontrar a solução no amigo, no pai, na mãe, na família. A gente não vai encontrar a solução no político, a gente não vai encontrar a solução na lei. Lugar que a gente pode encontrar a solução para os nossos problemas é no Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí, como de praxe, Alair, sentimos a sua falta. Vem orar com a gente, vem. Fernando vai realizar uma cirurgia amanhã. Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Quinta-feira, às 17 horas, toda quinta, nós temos oração aqui na igreja. Então, se você está disponível, a dirigente Alair e a Sueli, elas estão sempre aqui às quintas-feiras, às 17 horas, para orar. Mas, André, eu não posso chegar aqui, trabalho, estudo, tenho algum compromisso, não consigo vir nas quintas, às 17 horas. Procure ela aí, procure a Sueli, a Nedina, entregue seu pedido de oração. Toda quinta-feira eles estão aqui orando por nós, pela igreja. Deus e Pai, louvado e glorificado seja teu nome. Te damos graça por poder estar na tua casa mais esse domingo, entoando louvores a teu nome, Senhor, e crendo que tu ouves as nossas orações e as nossas petições. Deus, tu vês aqui no teu altar, Senhor, os teus filhos, Senhor, tuas filhas. Tu sabes o que vai no coração de cada um, as suas necessidades, Senhor. Eu não sei, mas tu sabes, porque tu és o Deus que sonda os corações. Que tu possas abençoar cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Responde as orações de cada um aqui. Colocamos em especial, Senhor, o Fernando, que vai fazer, Deus, uma cirurgia amanhã. Deus, que tu coloques a tua mão sobre ele, abençoe o teu servo, Deus. Que ele possa ver, Senhor, a tua glória sobre a sua vida, em nome de Jesus, Senhor. Firma, Senhor, o Fernando nos teus caminhos, em nome de Jesus. Ele é teu servo, ele conhece, Senhor, a tua verdade. Abençoa aqueles que estão nos bancos, Deus, que não vieram aqui, mas que precisam também da tua bênção, em nome de Jesus. Que tu visites cada um, Senhor. Se o pedido aqui for de cura, Deus, que tu cures, Senhor. Se for de libertação, que tu libertes, Deus. Se for de salvação, que tu salves, Deus. Senhor, inclina os teus ouvidos às orações que fazemos nesta casa, neste lugar, Senhor. E abençoa cada irmão aqui. Toma nossas vidas, Senhor. Faz-nos melhores para a tua glória, meu Deus. Usa as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos refletir, Deus, a tua luz. Em nome de Jesus, abençoa.
pastor que vai trazer a mensagem, Senhor, que não seja o pastor Carlos a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo e que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Oramos agradecidos também, Deus, por cada ofertante, cada dizimista que aqui na Tua casa tem sido fiel ao Senhor, Deus, retribuindo, Deus, entregando parte daquilo que tem concedido. Deus, continua abençoando, Pai, a cada um que aqui consegue com fidelidade entregar parte de tudo que tem concedido a essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, pedimos que Tu abençoe todos aqueles que estão no trabalho, Deus, que têm uma renda, Deus, que o Senhor possa prosperar suas vidas, aqueles que estão estudando, tentando angariar um emprego, Deus, que possa abençoar, honrar, Deus, o esforço, a fidelidade, Deus. Aqueles que estão desempregados, Deus, que nós oramos ao Senhor, Deus, abençoa, abre porta, Deus, para a glória e a honra do Teu nome, Deus. Tem pessoas que querem, Senhor, Deus, abençoar a Tua casa, mas infelizmente não podem nesse momento. Mas nós oramos ao Senhor. É aquele que abre portas onde não há portas. É aquele que faz o impossível se necessário. Então colocamos essas pessoas que estão nessa condição em Tuas mãos, Senhor, crendo no milagre e na vitória do Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Deus, abençoa, Deus, o tesoureiro da Tua casa, abençoa toda a liderança da Tua casa, aqueles que administram o dinheiro. Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria para que todas as decisões sejam decisões de acordo com a Tua vontade, Deus, para abençoar o Teu reino, Deus, para abençoar vidas e glorificar o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E se assentar, chegou um momento importante do nosso culto, um momento que a gente se alegra com as nossas crianças. Vamos lá, criançada. Vocês ensaiaram, eu tenho certeza, durante a semana. Todas as crianças estão afiadas. Deus, obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado porque cada criança dessa está aqui na Tua casa. Obrigado porque essas crianças, Senhor, não são a igreja desse futuro, mas são a igreja de hoje. Que nesse momento a Joara possa ser usada pelo Senhor para instruir e que essas crianças entendam. E onde quer que elas estejam, seja na escola, que elas possam refletir para os seus amiguinhos, professores, quem Tu és, Deus.
que elas possam também abençoar a sua família, os seus familiares. Essas crianças continuem sendo instruídas na tua casa, na tua palavra, que elas cresçam, para a glória e a honra do teu nome, fazendo a diferença nessa sociedade. Assim nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os carros. Nós estamos vivendo uma época não, dias de grande indignação. Então eu tenho visto e ouvido alguns crentes indignados com o que está acontecendo pela forma como a Olimpíada foi iniciada. Eu dou graças a Deus por pertencer à Igreja Batista do Maracanã e as mensagens aqui esclarecer a minha vida e mudar meu comportamento, por saber que, segundo mensageiros de hoje de manhã, que Deus não tem o culpado por inocente, né? Eles aguardem. Então não precisa ficar indignado, preocupado, porque eles estão, né? Eles vão estar recebendo, passando pelo juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde. Então, fique feliz por ser salvo, por pertencer a Jesus, por ter um lugar guardado lá no céu. Agora eu quero fazer um outro desafio à igreja hoje. Desafio diferente, os irmãos nunca... Vai ser uma experiência inédita dos irmãos. Eu queria, aqui esse banco ali, o Léo, levanta o braço assim, isso ali, o pai da Jória que está aqui, a Aliceia que está ali, essa linha. Eu queria convidar os irmãos que estão para trás dessa linha para vir sentar para frente. É um desafio, é algo espetacular. Os irmãos vão experimentar algo, né? Então ali, pode ficar aí. Se o senhor quiser vir para frente, pode, mas, né? É uma experiência diferente. Isso. Então quem está lá na internet não está vendo o que eu estou vendo, que é um outro auditório, tá? Um outro auditório. É uma coisa muito comum, não se preocupe não, é assim mesmo. Lá, quando eu era adolescente, eu sentava, vamos dizer assim, a igreja, esse aqui seria o salão da igreja lá de Acari. Eu sentava aqui nesse canto, aqui ficavam uns bancos atravessados, eu sentava aqui desse lado. E um dia eu olhei para o outro lado e vi pessoas ali e tal, eu falei, agora eu vou começar a sentar lá. Foi uma experiência espetacular, porque eu comecei a celebrar e cultuar e conhecer e me aproximar de pessoas que eu não conhecia ainda. Eu era adolescente. Tive essa experiência espetacular. Eu lembro de uma história de que um dia o pastor deu um jeito nos bancos, juntou os bancos, pôs o corredor era aqui, depois pôs o corredor lá perto da parede. E a pessoa estava tão acostumada a chegar, sentar, encostar na parede que levou um tombo. Né? E isso nos ajuda, né, a mudar um pouco o hábito. Isso é importante para nós. Mas eu queria falar hoje, compartilhar com os irmãos, assim que eu compartilhar com os irmãos, que a glória do novo templo é maior do que a do templo antigo.
Quem fala isso é Ageu. Abre lá sua Bíblia no livro de Ageu. E ele vai falar exatamente isso. Nós temos estudado os profetas menores. E os profetas, Ageu capítulo 2, dos versos de 6 a 9. Os profetas menores, segundo o que nós temos aprendido, geralmente os profetas falam do pecado do povo. Ageu tem uma mensagem diferente. É claro que ele fala algumas coisas, corrige algumas coisas, mas a mensagem, o foco da mensagem de Ageu é o ânimo, animar o povo para a reconstrução do templo. Havia uma necessidade da reconstrução do templo e ter o templo como referência da palavra de Deus. E é isso que Ageu está falando aqui. E é claro que quando ele fala da reconstrução do templo, ele está projetando a sua mensagem para os nossos dias e para algo que ainda virá. Então, Ageu capítulo 2, a partir do verso 6 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que essas palavras, minha é a prata, meu é o ouro, geralmente é usada para estimular os irmãos a ofertar. Mas não é esse aqui o objetivo da palavra de Ageu. Quando ele está falando sobre isso, porque os crentes lá, eles estavam desanimados porque eles não tinham os recursos materiais para fazer algo tão grandioso como era o Templo de Salomão. Depois, se os irmãos olharem lá como foi construído o Templo de Salomão, tudo que tinha de ouro, tudo que era os enfeites, era algo espetacular, era algo muito bom. Mas agora eles estavam ali, voltaram do cativeiro e estavam ali com recursos limitados, mas eles não tinham condições de fazer algo tão grandioso, porque tinha que reconstruir o templo, tinha que reconstruir a cidade, havia um desafio muito grande. E aqui eles estão sendo estimulados a fazer o que tinham que fazer, porque, na verdade, Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Então, o que é que eles vão acrescentar que Deus não tem? É como o dia que você quer dar um presente para uma pessoa rica, uma pessoa muito rica, uma pessoa que pode comprar qualquer coisa, e você fica pensando, o que eu vou dar para essa pessoa? O que ele não tem ainda? O que ela não tem ainda? E é claro que eles deviam estar pensando, nós precisamos de algo grandioso, algo muito grande. E Deus então diz para ele, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele fala algo especial, a glória deste templo será maior do que a glória do templo de Salomão, a quem ele se refere aqui. E ele diz então que neste lugar, neste templo, mesmo um templo acanhado, ele será um lugar em que ele dará paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é claro que dá para nós entendermos claramente que Ageu está falando de Jesus Cristo. E se nós olharmos lá a oração de Simeão, ele está exatamente glorificando a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, que é a paz, a glória de Deus diante deste mundo. Mas Ageu, ele fala da importância do templo. É importante uma referência. Outro dia alguém falou assim, que as pessoas não sabem que aqui é uma igreja. Eu, lá na Igreja Batista da Liberdade, eu passava pelo mesmo problema. As pessoas não sabem que ali é uma igreja. Principalmente porque lá a fachada é a fachada de uma casa. Aqui ainda tem uma coisa diferente. Lá é uma fachada de uma casa comum, uma casa igual às outras da rua.
Mas tinha um letreiro muito grande, é que as pessoas não olham para cima, né? Ficam olhando para o chão. Mas nós precisamos ser referência de um lugar onde Deus está presente, de um lugar onde as pessoas possam buscar a presença de Deus. O templo é esta referência. E nós vamos ver que desde a formação do povo lá no Sinai, lá no deserto, lá diante do Monte Sinai, foi organizada a necessidade, a construção de um tabernáculo que foi carregado, que foi levado durante 40 anos no deserto e viveu ali junto, né, com a Arca da Aliança, até que, construído o templo, a arca foi colocada ali no templo de Salomão. É claro que ali se tornou a referência. Vamos, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o salmista desejando estar lá no templo. Imagina se essa alegria fosse presente hoje. Eles iam uma vez por ano, nós vamos aqui todo domingo de manhã e de noite. Então, de repente, algumas pessoas não se sentem tão felizes, não experimentam uma alegria muito grande de estar na casa do Senhor. E, é claro, é um momento especial, porque aqui nós vivemos um momento de oração, um momento em que buscamos a Deus de conhecimento da sua palavra. Nós aprendemos, então, e Ageu, ele está falando da necessidade do templo, de reconstrução do templo. E ele divide o seu sermão em 4 partes. É interessante que Ageu, ele pregou durante 4 meses, viu, André? Eu queria ser, né? Eu e André queríamos ser assim, tão impactantes. Já pensou? Ageu pregou 4 meses e modificou todo o contexto, o pessoal ficou feliz, começaram a reconstruir o templo, né? Isso é interessante, a gente falar aqui, todo mundo saiu, eu mudei de vida, eu mudei, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. E 4 meses foi o sermão, a mensagem de Ageu, mas teve gente que pregou menos tempo, e uma cidade inteira se arrependeu. O importante é aquilo que Deus está fazendo, e Ageu foi um instrumento de Deus para falar ao coração do povo. Mas nós vamos aprender aqui o que Ageu está falando ao povo e buscar uma lição para a nossa vida. A primeira coisa, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, Ageu está falando da necessidade de buscarem primeiro a vontade de Deus. Eles chegaram lá no cativeiro e começaram a reconstruir. A primeira coisa, se você ler os primeiros capítulos de Esdras, você vai ver que a primeira preocupação do povo realmente foi reconstruir o templo. Mas os vizinhos que estavam ali ao redor, eles começaram a perceber que se eles reconstruíssem o templo, se eles se firmassem como nação, traria prejuízo para eles. Então eles começaram a atrapalhar a construção, mandaram cartas lá para a Pérsia, e o rei de lá mandou parar a construção do templo. E eles pararam. E ainda disseram assim, interessante, né? Que eles disseram assim, não chegou o tempo para a construção da casa do Senhor, para que a casa do Senhor será reconstruída. Não chegou o tempo em que a casa do Senhor será reconstruída. Está aqui no versículo 2 do capítulo 1. É igual que nós muitas vezes ouvimos das pessoas. As pessoas começam a agir, começam a fazer alguma coisa, querem alcançar algum objetivo e tem algumas dificuldades. Tem jogo do Flamengo, choveu, tem algumas dificuldades e a pessoa, não, hoje não é dia, não é para eu ir na igreja, não é para eu participar do culto. Eu vejo muitas pessoas com essa palavra, não é para eu fazer isso, não era para eu fazer isso, só porque encontrou algum obstáculo, alguma dificuldade, e a pessoa desiste e para de fazer. Então, como eles não construíram mais o templo, o que eles fizeram? Começaram a construir as suas próprias casas. No versículo 4 ele diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Então eles começaram a olhar para as suas próprias necessidades. E é isso que a gente faz, a gente quer fazer algo para Deus,
a gente quer realizar a obra de Deus, mas tem algumas dificuldades. E aí a gente não é para fazer. E aí a gente começamos a agir em forma, atendendo às nossas próprias necessidades. Nós entendemos que não somos nós que conseguimos aquilo que queremos, mas é o nosso Deus que nos acrescenta bênçãos, suprindo as nossas necessidades. Presta atenção. Às vezes nós desistimos porque não entendemos isso. Nós, como crentes, membros da Igreja Batista Missionária do Maracanã, não somos nós que vamos conseguir aquilo que queremos, mas é Deus que nos acrescentará, é Deus que nos dará as bênçãos. E Deus estava falando isso para eles ali, porque eles estavam tendo uma vida infrutífera, e nós não queremos ter uma vida infrutífera. Hoje aqui, o Lucas falando aqui na lição, ele disse que Deus não gosta de preguiçoso, não aceita preguiçoso. Aquelas pessoas que começam a fazer e ficam logo cansadas, não tem jeito. Então, o que Ageu está falando para as pessoas? Para aproveitarem o tempo, para buscarem o Senhor, entender a vontade dele e construir o tempo. Para construir o tempo, para fazer, e aquilo que nós precisamos fazer para Deus, nós precisamos fazer porque Deus é que fará através de nós. O apóstolo Paulo disse o seguinte: aproveitem bem o tempo, compreendendo qual é a vontade de Deus, lá em Efésios capítulo 5. Então, o que dirige a nossa vida é o conhecimento da vontade de Deus. Nosso maior problema é talvez uma prioridade errada. Eu tinha a prioridade de fazer as coisas para Deus, mas alguém me atrapalhou e eu vou mudar de prioridade. Nós precisamos, quando chamamos de prioridade, nós precisamos zelar por ela. E se Deus está falando ao nosso coração, é preciso fazer. E as dificuldades nós vamos caminhar, e porque Deus está conosco. Então, com a exortação de Ageu, aqui no versículo 13, e diz assim, aqui no versículo 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. E isso despertou, verso 14, e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a fazer. Então, eu falei no começo que a palavra de Ageu foi uma palavra que motivou o pessoal, mas na verdade foi o Espírito de Deus tocando o coração daquelas pessoas. Quando conhecemos a vontade de Deus e colocamos a nossa vida à disposição de Deus, o Espírito dele nos alcança o suficiente para continuarmos e realizarmos a obra. Então aprendemos que a obra de Deus, se a obra de Deus for a nossa prioridade, Deus estará conosco, suprindo, motivando e abençoando. Vá em frente, faça o que Deus quer que você faça. Em segundo lugar, aprendemos que a glória de Deus é maior do que a glória humana. A gente gosta de um glamour, a gente gosta de algo estrondoso, bonito. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado de nós fazermos algo brilhante, algo bonito. O que está errado é quando achamos que isso é que é a glória de Deus. Mas a glória de Deus é algo que é muito maior do que nós possamos construir. E nós precisamos entender isso, porque o povo estava desanimado, olhando para aquele casebre diante do templo de Salomão, e eles estavam dizendo que não tinham condições de reconstruir o templo nas medidas e no modelo e no molde daquilo que estava construído. Eles queriam algo glorioso para mostrar ao mundo, mas a referência de Deus não era a glória material, mas sim a glória da presença de Deus naquela casa. O que nós precisamos é a glória de Deus na nossa vida, porque
preocupar com o ouro se Deus é dono do ouro? O que você vai fazer para Deus que Deus já não tem? O que Deus quer? O que é que Deus quer de nós para glorificar o nome de Deus? Então, na verdade, nós não podemos e não devemos nos preocupar com a glória humana. Às vezes cantamos aqui, Deus fala ao coração de alguém que está sentado aí, e ninguém sabe. A pessoa mudou, decidiu, fez algo extraordinário na sua vida, simplesmente por uma palavra, simplesmente porque Deus usou o Espírito Santo falou ao coração da pessoa, a pessoa agora compreende uma realidade, compreende a vontade de Deus, e a gente não sabe. Eu me lembro que havia uma família lá na Liberdade, uma família de americanos, casal e 3 filhos, e eles não sabiam se voltavam para os Estados Unidos ou se iam morar em Brasília. E em Brasília eles teriam lá um ministério, algo especial esperando por eles. Eles estavam em dúvidas. E eles então fizeram o seguinte: vamos orar e Deus vai falar no nosso coração. Naquele dia eu não me lembro o que eu estava pregando, e eles estavam sentados em lugares diferentes, e a Sônia, a Márcia, o Lucas, os filhos, cada um sentado junto com seus amigos no lugar de sempre, o casal sentado também no seu lugar de sempre. E quando acabou o culto, a família estava lá reunida. E aí eu cheguei, me aproximei: e aí, tudo bem? Eu não sabia de nada. Ele falou: pastor, o que o pastor disse lá falou aos nossos corações e nós decidimos ir para Brasília. O que foi que eu disse? Eles não lembraram, mas sabem que Deus falou. Em lugares separados, Deus falou a todos eles que eles deveriam ir para Brasília. Quando eles se reuniram, eles disseram: nós vamos para Brasília. O que eu disse eu não sei. Eles também não sabem o que foi que eu disse, mas Deus falou para ele. O importante não foi o que eu disse, mas o que Deus disse aos corações deles. Isso é a glória de Deus. Não importa se isso é num lugar muito pequeno, num lugar rude, o importante é aquilo que Deus faz na nossa vida. E imagina só os discípulos saindo com o templo, saindo com Jesus do templo, e eles subiram uma colina, e lá da colina eles olharam para trás e viram o templo, e começaram a falar para Jesus: olha, Senhor, que majestoso esse templo, olha as colunas, olha aquilo tudo. E Jesus, na sua serenidade, vira para eles e diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Olha, Jesus era muito chato. Estavam eles felizes com a glória do templo, e Jesus disse: tudo isso será destruído. E eles não entenderam. Fala para nós quando é que isso vai acontecer. A grande verdade é que nem Jesus queria que aquele templo fosse a referência de vida para aquelas pessoas. Tudo isso será destruído, e foi no ano 70, aquele templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído, e não vai ser reconstruído, porque se for reconstruído vai ser mais um lugar de peregrinação, e Deus não quer isso. Deus não quer. Então Jesus nos ensina o seguinte, lá em João capítulo 15, verso 8: assim é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Quer glorificar a Deus? Quer ver a glória de Deus? Deixe Deus agir através da sua vida e você produzir os frutos de Deus. E aí você não vai precisar do glamour humano, não vai precisar do glamour material. Você vai simplesmente expressar a glória de Deus e será procurado porque você glorifica a Deus. Então nós aprendemos que a glória de Deus não está no que você faz, mas no que Deus faz através de você. É isso que é a glória de Deus. No terceiro lugar, no capítulo 2, a partir do verso 10, Ageu fala algo muito especial, que é preciso a fidelidade à aliança.
aliança que então Ageu lembra a aliança feita lá no princípio, a aliança feita lá no livro de Levíticos, e ele começa a falar aqui, porque havia um negócio interessante lá naquela época. Se o cidadão tocasse algo morto, ele se tornava impuro, então tinha um ritual de purificação. E Ageu, ele lembra isso: se você, sacerdote, você tocar em um morto, você é impuro sim. Se você tocar nas coisas de Deus, naquilo que você tocar se torna impuro. Eles disseram sim. Aí Ageu diz uma coisa muito interessante, que aquele culto que eles estavam prestando era impuro, não porque talvez eles tocassem alguma coisa morta, mas a vida deles era impura. E o que Ageu deseja é que este templo, o templo de Deus que somos nós, sejamos purificados, porque não adianta nós vivermos uma vida de pecado e de repente celebrarmos um culto, porque aquilo que celebramos também é impuro se a nossa vida estiver impura. Então é preciso que quando sairmos daqui, manter uma vida pura, a purificação da nossa vida, envolver a nossa vida, deixar as coisas impuras de lado, para podermos manter o culto quando voltarmos e celebrarmos o nosso Deus. O nosso culto é puro porque a nossa vida é pura. É isso que ele está falando ali. E essa aliança, Tiago diz isso, lembrando essa aliança, lá no livro de Tiago, ele diz: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O templo do Senhor deve ser buscado não por causa da riqueza humana, mas por causa da palavra de Deus. Miqueias diz o seguinte, que chegará uma época em que o povo vai dizer: venham, subamos o monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Estava lá nas pílulas. O templo deve ser buscado, deve ser referência de pureza de Deus, deve ser pureza de santidade de Deus. E foi por isso que Jesus sofreu. Lá em Hebreus diz: foi por isso que Jesus sofreu e morreu, para santificar o povo por intermédio do seu próprio sangue. Muitos crentes estão preocupados hoje com o show e poucos preocupados com a pureza da vida. É preciso pensar no nosso culto, a nossa adoração, parte deste corpo, desta vida que nós temos, e ela precisa ser pura. Então nós aprendemos que o verdadeiro culto surge de um coração purificado. Você pode olhar aí e ver em qualquer lugar. Não combina culto a Deus e vida de pecado. Não preciso entrar em detalhes. Não combina culto a Deus e vida de pecado. Se eu estou impuro aqui, no momento em que eu me volto para as coisas de Deus, eu torno tudo impuro. É o que nós aprendemos aqui. E terminando então, lá no quarto item, ele fala a partir do verso 20, que nós precisamos esperar o futuro glorioso de Deus através da sua igreja. Acho interessante, porque a primeira vez que eu li isso aqui, eu não percebi o que Deus estava falando, mas ele está citando alguns profetas, inclusive Isaías. Lá em Isaías 61 diz ao povo: levante-se, porque chegou a sua luz. Ele estava anunciando o nascimento de Jesus 400 anos antes de Jesus nascer. E outra coisa interessante é que ele fala a Zorobabel, filho de Salatiel: você é que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. Aí fica aquela questão: Deus está falando que que Zorobabel é um tipo de Jesus,
Então Zorobabel estava ali terminando um projeto de Deus para o povo, para permanecer o projeto de Deus, que não pode ser destruído pelo homem. Você crê nisso? Se crê, então foi por isso que nós cantamos que a igreja está de pé, porque a igreja é um projeto de Deus, um projeto de Deus que será perseguido, um projeto de Deus que o mundo vai tentar destruir, mas ele vai continuar de pé, porque é da vontade de Deus. É interessante que agora nós não temos o templo de Jerusalém, mas você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. E hoje a igreja, né, às vezes nós confundimos, porque imaginamos que igreja é esse projeto aqui. Na verdade, a igreja é isso aqui. A igreja somos nós, reunidos, congregados, louvando e adorando ao nosso Deus. Nós nos separamos e, graças a Deus, hoje estamos unidos pelo WhatsApp. Então nós nos comunicamos novamente, mas a igreja é isso aqui. É isso que glorifica a Deus, é essa comunhão, a obediência da nossa vida diante do Senhor. E a palavra de Deus então nos diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habite em vocês? Este santuário é sagrado. Este santuário, se você colocar a mão no peito, você vai dizer assim: este santuário é sagrado. E nós podemos dizer que este santuário é sagrado porque estão aqui os santuários de Deus que são sagrados, são consagrados ao Senhor, são consagrados para uma vida que não vai ser destruída. E quando Deus falou ao povo através do profeta Ageu, Deus disse: eu vou estar com vocês. E o povo venceu todas as dificuldades e reconstruíram o templo. Depois reconstruíram, muito tempo depois, reconstruíram os muros de Jerusalém, porque Deus estava naquele negócio. Deus era um projeto de Deus. Então Ageu diz assim: naquele dia, aqui no verso 22, né, ele diz assim: naquele dia derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei carros de guerra, e os que andam neles, os cavalos morrerão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Esse poder do mundo será destruído. Eu e o André não combinamos nada, mas essa é a verdade bíblica. O poder, esse poder, o povo acha que está com poder, tudo será destruído. Então não precisamos nos preocupar com eles, nós temos que nos preocupar com a nossa vida, se vamos santificar, se vamos viver de forma correta diante do Senhor. Então nós aprendemos que hoje a igreja é como Deus se manifestará ao mundo. É através da igreja, através da sua vida, que Deus vai se manifestar ao mundo. Um dos textos mais pesados da Bíblia, que é Efésios capítulo 1, quando Deus diz que ressuscitou com o seu poder, ressuscitou a Jesus e quer que todos nós experimentemos esse poder, e colocou Jesus Cristo assentado acima de todo poder e potestade que está sobre a terra, e para governar a terra deu Jesus a igreja como cabeça. Então, para que o poder de Deus se manifeste na terra, Deus deu Jesus à igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. E um dia essa igreja será arrebatada, será levada para junto de Jesus, lá no céu, e será a vitória final. Esse projeto não há adversário. Infelizmente eles vão perder. Já está declarado, e aí precisamos mostrar que Deus está dirigindo as nossas vidas. Só para terminar então, a segunda tentação de Jesus, alguém lembra qual foi? Ele já falou, né? João também
pináculo do templo, segundo os estudiosos, uma altura de 90 metros. É muito alto. O diabo falou para ele: se joga daqui abaixo, porque a palavra de Deus, a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que te protejam. E Deus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Não fará para Deus, não diga para Deus para fazer coisas sem razão, sem fora do propósito dele. Isso é tentar a Deus. Agora imagine que Jesus se lançasse ali de cima e os anjos acolhessem Jesus Cristo e descessem, né? Imagine Jesus descendo, cheio de anjos ao seu redor. Quem é que não seguiria esse popstar? Quem é que não iria atrás dessa pessoa tão gloriosa? Mas Jesus rejeitou esta glória, porque ele queria a glória de Deus. E para Jesus a glória de Deus era morrer na cruz. Era morrer na cruz. Então, o templo de Deus precisa conter a glória de Deus e não a glória humana. Não se preocupe com o mundo. Se preocupe em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Viva glorificando a Deus na terra através da igreja, buscando a vontade dele em primeiro lugar. É isso que você precisa fazer, eu preciso fazer. Buscar a glória de Deus, que é maior do que qualquer glória humana. É maior do que qualquer glória humana. Então não vamos pensar na glória humana, vamos pensar na glória de Deus, aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. É isso que precisamos pensar. Busque, purifique as suas vidas, para que nós possamos tornar este culto um lugar onde tudo é puro espiritualmente diante de Deus. Deus nos prepara para o seu dia glorioso, e assim nós vamos viver a glória da igreja. Sobre este dia, Jesus diz lá em Apocalipse: o injusto continuará injusto, o justo continuará na prática da justiça, e o santo continuará a santificar-se. O projeto de Deus não pode ser interrompido. A glória da igreja está naquilo que Deus faz através da igreja. Deus quer usar a sua vida poderosamente para realizar a obra dele. Nós vamos cantar. Você pode ficar de pé nesse instante. Estaremos cantando.
Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e glorioso, Senhor, manifesta a Sua glória através de nossas vidas. Senhor, possamos falar ao mundo e mostrar ao mundo esta glória, e as pessoas possam buscar a nossa vida como um lugar, Senhor, onde possam encontrar a Deus. Sejamos um templo santificado e purificado, Senhor, para a glória do Teu nome. Possamos dar os frutos, Senhor, os frutos vindos de Ti, Senhor, e assim glorificar também o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós. Amém. Agir.